Chegou o doutor Antônio Marques. Seja bem-vindo ao nosso evento. Formado em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Possui formação em Clínica Geral e Medicina Antroposófica, com cursos e estágios em São Paulo, Alemanha e Suíça. Diretor clínico da Clínica Médica Vivenda Santana, Juiz de Fora. Coordenador dos cursos de Medicina e Medicina Antroposófica da Faculdade de Medicina Suprema em Juiz de Fora, Minas Gerais. Representante do Brasil no Conference de pós-graduação na seção médica de Göttingen, na Suíça. Com os trabalhos agora, convidamos para ministrar a aula inaugural do semestre 2019-2, o doutor Antônio José Marques. Boa noite a todos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao professor Nilson Novo, que me convidou, a esposa dele, o grupo de amigos, e, em nome dele também, direcionar e agradecer à direção da faculdade, às autoridades aqui presentes, diretores, etc., e dizer que eu não sou professor, eu estou professor. Minha filha que colocou lá o DR na frente, mas em termos relativos ao Dr. Medicina ele, que era um título antigo, acho que 600, 700, isso eu colocava aqui, informava da medicina, tinha recebido esse doutor na frente. Então eu sou algo mais, vamos dizer, eu segui um caminho não acadêmico, porque eu questionava o academicismo, esse caráter indutivo que o professor falou, eu busquei outras fontes e não me satisfazia ficar só naqueles titãs, como o Rui Barbosa fala, dos livros empoeirados da biblioteca ou da estante. Eu recorri a outras correntes, eu questionei. Isso, como estudantes que estão aqui, isso que eu quero também mostrar hoje, porque nós temos que começar a questionar. Porque daqui a uns 50 anos, muitas profissões vão mudar. Isso a gente sabe. Com a informática, com o desenvolvimento tecnológico. E quem que vai coordenar isso? Será o Estado, o mercado, a economia? Ou alguma coisa a mais que nós vamos começar a comentar hoje aqui? Então, nesse sentido, o tema de hoje ele é muito mais profundo. Eu tiro só para cá, né? Tá ligado? O tema é indivíduo, o social e o atual. São três esferas, como nós estamos vendo. E essas três esferas têm a ver com a história, porque desde o passado remoto nós vivíamos sob a égide da religião. Então a religião dominava tudo, tinha o terreno, tinha o mercado, colocava o rei no seu reinado, governando, etc. Depois do período romano, o greco-romano, começou a dividir entre o Estado e a religião. É o bimembração. Antes era unimembração. Depois a bimembração, no período romano. Então nasceu os civis romanos, o cidadão de Roma. Mesmo escravo era cidadão de Roma. Porque aí nasceu a propriedade, o direito, as leis, nasceram em Roma. Depois, com o desenvolvimento da globalização, mercantilismo, grandes navegações, nós temos a trimembração, porque nasceu a economia. O que é economia? É uma globalização, você coloca o seu produto no mercado e vai atender às necessidades de uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. Então, nós caminhamos para a trimembração. Quais são essas esferas? A esfera do indivíduo, a esfera do social e a esfera do atual. Se quiser falar em outra linguagem, na época da Revolução Francesa, nós temos aqueles três ideais da Revolução Francesa: liberté, égalité, fraternité. Então, isso que nós deveríamos estar vivendo, sob esses três parâmetros:
Só que não aconteceu isso. E isso que não, o tema de hoje vai ser sobre esse assunto. Apesar de médico, eu não vou tratar do organismo humano, eu vou tratar do organismo social. Como é de interesse de todos nós estarmos cientes onde nós estamos inseridos, qual é o nosso papel histórico. Então isso é um papel importante que daqui para frente nós temos que fazer, porque como brasileiros nós não temos uma identidade própria. Como hoje na casa do professor, que eu fiz um lanche lá, bem caprichado para a esposa dele. Então nós estamos conversando sobre isso, nós temos o espírito de vira-lata. O espírito de vira-lata. Sim, nós não nos colocamos perante o mundo. Por quê? Porque nós somos um país novo. Nós temos 500 anos. Os outros países têm muito mais. Então, nós temos algo novo que a gente não sabe o que é. E lidar com o futuro é muito difícil. Eu estava conversando que aqui não, no Juiz de Fora, foi o Mr. Edmonds, que é o diretor, o fundador do Emerson College, que é em Sussex, sul da Inglaterra. Tem uma escola de antroposofia lá, esse foi o fundador, esteve no Juiz de Fora, e lá, conversando comigo, ele falou: vocês brasileiros, vocês têm um futuro. Nós, europeus, temos o passado. Nós, está tudo pronto. Vocês têm tudo para fazer. Então, na época, eu estava pensando, o que significa isso? Tudo por fazer. Nós não temos nada, nós não temos identidade. Quando aquele professor comentando, quando um brasileiro é eleito, não sei o que lá, ele tem um grande personagem, um padrão científico, etc., todo mundo puxa o tapete dele. Ninguém o apoia. E, ao contrário, lá fora, se é, vamos dizer assim, um fulano de tal, personalidade ímpar, todo mundo o apoia. E nós brasileiros não tem nada. E porque eles estão na frente, todo mundo puxa o tapete. Por quê? Nós estamos competindo com nós mesmos. Nós não temos identidade. Depois eu pensei na conversa de hoje, qual a identidade nossa? A identidade nossa é o futuro. O futuro que é o nosso papel. Que futuro é esse? Nós vamos falar hoje. Dá para ver que o tema é grande. Então aqui sou eu, um pouquinho mais novo. Aquele tinha cabelo, agora não tem quase. Então formei em Juiz de Fora, depois fui para São Paulo, Suíça e Alemanha, onde tem os hospitais, onde que eu preciso. Então minha formação hospitalar dentro dos hospitais antroposóficos. E chegando aqui, claro que nossa medicina é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, isso não tem problema. Mas tinha que fazer do zero. E aí é que está a minha clínica. Então minha clínica, eu tenho 40 anos de formado, a clínica tem 33 anos, 33 anos, minha esposa aqui, para confirmar, porque eu dou aula primeiro para ela que me julga, né? É o meu super ego. Então, essa clínica aqui, a gente passou por uma consultoria recentemente, porque é importante passar por isso, depois de algum tempo, a gente faz, depois, claro, o que eu estou fazendo na vida? Então, a consultoria, para mim, foi igual um psicólogo, que parou, psicólogo de indústria, psicólogo de empresa. O que eu estou fazendo? Para que construir esse gigante ali? Para quê? Sim. Então, nós paramos, pensamos, e agora nós estamos dando outro passo para o futuro. Então, esse é minha clínica. Vai de fora. Eu vou começar ao contrário, com a bibliografia. Eu não vou ler todo, só para citar aqui, que eu estou usando vários argumentos não acadêmicos. Então foge um pouquinho do tradicional que nós somos acostumados. Então tem o Steiner, que é sobre o aspecto social, a história universal, o movimento oculto do século XIX, o futuro social, Tradorsky sobre Caspar Hauser, Schiller, as cartas estéticas, a educação estética de Schiller, junto com Goethe, que foi uma grande personalidade, sobre Keynes, John Keynes, outros também sobre Keynes, Santiago Fernandes, que foi nosso representante depois da Segunda Guerra, Bretton Woods, porque aconteceram dois planos na época, que eu vou falar,
tem o plano Keynes, o plano norte-americano, que a gente conhece. E esse Santiago Fernandes foi representante brasileiro em Bretton Woods, depois da Segunda Guerra. Eu tenho meu livro, Os Três Poderes. Esse é o livro, Os Três Poderes. Eu deixei aqui para o professor Wilson, outros para colocar na escola, na faculdade de vocês, e três para quem se interessar no tema, poder pegar aqui ler e passar um para o outro. Eu trouxe 3 exemplares. E o outro, Psicologia Junguiana, também é meu. São 10 livros que eu já escrevi, 2 no Prelo, em São Paulo, esperando melhorar a vendagem editorial no país. Porque a vendagem caiu muito, então a editora achou por bem esperar a publicação desses outros 2 livros. Esse aqui é Psicologia Junguiana, que fala sobre as casas estéticas de Schiller e sobre Caspar Hauser. E essa personalidade é muito importante para o nosso tema aqui. Mas antes disso, esse é outro livro também sobre Goethe. Nós conhecemos Goethe como o autor do Fausto, um dramaturgo, vamos dizer assim, um literato, mas ele foi um cientista. E graças a Goethe que nós temos a recuperação, o resgate da ciência dedutiva de Aristóteles. Porque Aristóteles é o pai da ciência, mas ele não é conhecido como tal. No sentido, ele é só usado do lado indutivo, mas ele não é indutivo. Se você for falar de Descartes, ele é indutivo. Ele, no livro dele, falava, eu sou dedutivo, mas ele não, você leia no livro dele, você vai ver sobre o tratado do método, ele é ultra indutivo da raiz do cabelo até a ponta do pé. E quem é dedutivo é Goethe. Isso aqui são 5 volumes dessa grossura das obras científicas de Goethe. Eu tenho todos 5. Em alemão gótico. Alemão já é difícil. Gótico, você não sai da primeira linha. Então, uma colega em São Paulo traduziu uma parte daqui, e a introdução e a apresentação eu que fiz, que está nesse livrinho aqui, que eu vou deixar também na biblioteca da faculdade aqui. Esses são os ensaios científicos de Goethe. É o resgate da ciência dedutiva. Isso que é o futuro. Isso é o novo pensamento. A gente não pode almejar um pensamento futuro se a gente tiver qualidades pensamentais que nos levem para o futuro. Com esse tipo de pensamento atual, a gente não vai a lugar nenhum. Por isso que nós temos que desenvolver e aprender que caminho é esse futuro que se fala. Primeiro começa com o lado pensamental, que é esse livrinho pequenininho aqui. Dando sequência, nós vamos ver que os 3 bens que a gente tem na vida são aqueles ali, vida, liberdade e terra, que nós ganhamos. Tudo nós ganhamos. Para não falar que é algo religioso, eu vou usar o próprio Aristóteles. Pelo menos já quem questionado, eu falo que foi Aristóteles que falou. A vida que nos deu e a terra que nos deu foi, como Aristóteles fala, a ciência depende de 2 fatores, que ele enumera, ele coloca de um lado a causa, do outro lado ele chama ananquê. Então, são 2 fatores para chamar de ciência. Se a gente quer ser um cientista, a gente tem que recorrer primeiro ao pai da ciência. E quem é o pai da ciência? Aristóteles. E Aristóteles falava, tudo começa com uma causa, e a causa é divina. Quem criou tudo? Quem criou a vida foi Deus. Então foi Aristóteles, o pai da ciência. Olha só o que eu estou falando. E o que fala a ciência hoje? Não fala nada. A ciência hoje é acéfala. Ela não raciocina. Ela é baconiana. Ela é cartesiana. Ela é kantista. O que fala? Nada de nada. E fui dar uma aula para professores da universidade, falando sobre isso. Mas o que se entende hoje de ciência? Ninguém entende nada. Tecnologia é uma coisa. Ciência é pensamento. Então, para isso, a gente tem que pensar. Então, o que Aristóteles fala? Existe uma causa que nos remete ao pai da vida, ao pai da terra.
E a liberdade, o que a gente ganha? Como Aristóteles fala, ganha do ananquê. Ananquê, em grego, significa necessidade. O que é necessidade? São seres, vamos dizer, maléficos que entraram na história e deturparam o caminho histórico. Isso chama-se ananquê, em grego. Nós não vamos entrar em detalhes, só queria colocar comparamos. O que nós temos hoje, o mais importante que a gente valoriza, é a liberdade nossa. Nós sentimos ou pensamos que ganhamos a liberdade. E ganhamos sim, não de nossos méritos. Nós fomos influenciados, você pode falar pelo mal, para ganhar a liberdade. Se só citar um quadrinho pequenininho, na Bíblia tem lá 2 seres virginais e aparece uma serpente no jardim e induz aos 2: se vocês comerem aquele fruto, vocês ficarão sábios. Eles comeram. O que aconteceu? Ele abriu os olhos. E abriu os olhos e falava: você está nu. Eles estavam nus havia quanto tempo? O que isso traduz? Traduz que eles estavam inocentes, virginais. Então eles começaram a abrir os olhos. Para quê? Para a realidade do mundo à volta. Então isso que é o papel do mal. Porque a gente evolui como? Errando. A gente não evolui acertando. De tanto errar, a gente vai começar a ver os parâmetros de um lado e do outro. Então, graças ao erro, a gente evolui. Por isso que a gente tem que saber agradecer pelo mal. Porque graças ao mal que a gente evolui, que a gente ganha liberdade. Não vamos entrar no mérito, porque nós vamos aprofundar em outros parâmetros sobre esse assunto. Mas eu queria só colocar aquilo que o Sartre falou. Conquistamos a liberdade, mas não sabemos o que fazer com ela. Olha aqui, nós conquistamos a liberdade, mas a gente não sabe o que fazer. Por isso que cai em frustração, depressão, pânico, ansiedade, os males modernos. Porque a gente não conhece a gente mesmo. Isso começa por aí. Como que eu posso conhecer o mundo se eu não conheço a mim mesmo? Então são coisas, uma junto com a outra. Por isso que o Goethe falou: não adianta conhecer lá fora se você não se conhece. Não adianta conhecer você se você não conhece o mundo. Então, essa mão dupla nós temos que fazer, independente de profissão, X, Y, Z, H, não importa. Primeiro, nós temos que nos conhecer para atuar no mundo com consciência e cada vez mais dedutiva. Porque a indutiva vai esgotar, não vai ter. Então, aquele símbolo que eu coloquei ali, vocês já conhecem? Então, você já conhece aquele símbolo? Conhece? Que é o símbolo da medicina. Eu pensava que foram os gregos que trouxeram esse símbolo, porque a gente vê Esculápio, Asclépios, que eram os deuses da medicina, o deus da medicina, tanto grego como romano, que importavam esse símbolo. Eu estive em Ampúrias, que é perto de Barcelona, no sul, perto do Mediterrâneo, que eu fui visitar uma ruína, claro, uma Neápolis, uma cidade grega, colônia grega. Então lá tinha deus grego, Asclépios, com bastão assim do lado, segurando, portando esse símbolo. Então, para a gente que quando estuda, aos gregos que trouxeram esse símbolo. Nós estive agora, recentemente, em Nova York, no Museu Metropolitan de Met, eles chamam. Então lá tem um templo egípcio que porque os norte-americanos doaram uma verba, porque teve encheu aquela barreira de Assuã, no Rio Nilo. Então os norte-americanos doaram uma verba para construir a barragem e tinha um templo que é perto do Nilo. Então eles desmontaram o templo e o governo egípcio doou esse templo para o Museu de Met, que é o Metropolitan de Nova York. Então, quando vocês estiverem em Nova York, não deixar de ver o Museu de Metropolitan. E tem um templo inteiro egípcio plantado dentro do museu. Uma das minhas metas era visitar o Egito para conhecer, minha esposa foi contra,
porque lá é perigoso o turista ser morto, então não preciso mais do Egito. Você vai no museu e você vai encontrar esse templo. Então esse símbolo está lá. Então os egípcios já traziam esse símbolo, já muito antes dos gregos. O que está mostrando aquele símbolo ali? Tem uma cobra e tem um bastão. O que significa isso? Não é cobrar dos outros, não, por favor. É muito mais significativo. A cobra vem da mesma origem da alma. Por isso que vem da mesma origem, da etimologia. Alma, ânimos, ânima, animado, animal. Então a cobra representa o lado animalesco que nós temos, que pode falar de psique. E a cobra está presa por um bastão. Esse bastão significa, em grego, significa o eu da pessoa. Por isso que os gregos antigos falavam que o ser humano possui corpo, psique e nous. O psicólogo vai falar corpo, psique e self. O psicólogo vai falar assim. Vou falar português claro: corpo, alma, espírito. Então, a cobra, vocês estão vendo ali, está presa por 3 partes: pela cabeça, pelo meio e pelo rabinho, que são as 3 partes da alma, ou da psique, que a psicologia fala: consciente, subconsciente e inconsciente. Estão lembrando disso? Todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? São 3 esferas da psique. Onde que elas estão? Consciente, onde eu penso, o ego. Subconsciente, eu sinto. Inconsciente, mora aqui, que a psicologia fala id ou libido. Que a comida e sexualidade estão onde? Estão aqui nessa parte de baixo. Então, são 3 partes: pela cabeça, pelo meio e pelo rabinho. Então, a cobra representa a psique ou a alma, que são as 3 partes que devem estar integradas junto com esse bastão. O bastão é o eu da pessoa, é o nous da pessoa, é o self da pessoa. Lembra disso? Então, vamos passar para frente, que tudo começa pelo ser humano, como Protágoras, em grego, falava: o ser humano é o centro de tudo, e a metragem de tudo. O ser humano. E como Platão falava na sua República, falava: tanto na alma como na polis existe número igual e mesma quantidade. Olha só, Platão falava que mesmo na alma como na polis é a cidade política, existe mesma quantidade e número igual, que são as 3 partes. Se quiser que eu fale em grego aqui, eu vou falar das 3 partes que Platão falava: logístico, democrático e pitmético. São as 3 partes que Platão nomeava. E são as 3 partes que eu falei, que é o pensar, sentir e o atuar. Então, ali na parte de cima, nós temos o ego, onde nós pensamos, desenvolvemos o caráter de pensamento mais indutivo, pensamento intelectual. Nós temos um meio, que é o sentir, que a gente desenvolve o sentimento. E nós temos o atuar, que nós temos a parte de baixo, que atuamos no mundo, atuamos no nosso corpo. Se a gente for analisar a alma somente dentro da gente, o que a gente faria com suas qualidades anímicas? A gente teria essa qualidade de pensar, quando a gente pensa sozinho: eu estou estudando, estou meditando, estou lendo um livro, o que eu estou fazendo perante o mundo aí fora? Eu estou fazendo um caráter associal. Eu não estou comungando, não estou relacionando com o mundo. Eu estou vivendo dentro de mim. Eu estou fazendo uma postura associal, não social. Não estou indo para o mundo. Isso é caráter individual, egóico. No segundo lado, tem um lado sentido. O sentir por si próprio, ele é social. Porque quando eu gosto de uma coisa, eu gosto, alguma coisa está fora de mim. Ou eu também não gosto de uma coisa fora de mim. Então esse é o social. Eu estou relacionando, fazendo um link com o mundo lá fora. E tem esse outro caráter, que é do atuar, quando estou atuando nessa esfera, que eu estou usando. Eu estou sendo antissocial. Eu estou pegando um pouco do mundo para a minha necessidade. Eu estou pegando um naco do que tem no mercado
para que possa usar o benefício próprio. Eu vou no mercado, compro um pão, compro uma coisa, compro um terreno. O que eu estou sendo? Antissocial. Estou tirando algo do mercado para a minha necessidade. Então, isso são as 3 características que a gente relaciona com a psique. E tem a ver com o caráter egóico, individual, para mim mesmo. Não estou relacionando. E a gente faz isso. E a gente precisa fazer isso. Porque no período eu tenho que ser asocial. Eu tenho que estudar. Para estudar eu tenho que ler. Eu estou lidando comigo. Eu preciso relacionar com o outro. Eu estou sendo social. E outro período eu estou usando o mundo para minha necessidade. Eu estou comprando coisas do mundo. Então são essas 3 coisas da alma. Mas existe uma esfera superior que eu já falei, que é o nous dos gregos. O eu self, ou o eu, que é o bastão. Esse bastão, o eu, ele quando pega essas 3 qualidades da psique, ele muda tudo. Ele transforma tudo. Eu ia fazer um desenho ali no quadro, mas só para mostrar. Dá para ver de longe, né? Tá difícil. Então, o que o eu faz? O eu, o caráter espiritual, ele pega essas 3 qualidades da alma, ele modifica tudo. Se a gente fosse só egóico, só egoísta, a gente sairia com aquelas 3 qualidades lá. Eu não preciso do mundo. Eu posso viver dentro de mim mesmo, estudando. Eu posso comprar o mundo. Eu posso viver num castelo, numa torre, um carro mais chique. Mas o que eu estou fazendo? Nada. Nada. E hoje, cada vez mais, a gente tem que comungar com o mundo, tem que ser um diferencial. A gente tem que caminhar junto para uma comunidade de vida. E esse lado social, nosso, o futuro está aí. Então, isso nós temos que aprender a fazer. O que é fazer? Quando entra o eu na história, o que ele faz? Ele transforma que esse lado de baixo, que é o antissocial, ele faz isso e transforma aqui em cultura. Por incrível que pareça, porque a gente podia colocar a cultura no lado pensamental, mas o lado pensamental o que ele leva a ser mais técnico, mais matemático, mais engenheiro, mais assim, preciso nas minhas contas. Então é diferente. Aqui eu sou intelectualidade. Aqui é o atuar. Eu sou livre no atuar. Quando eu faço um gesto eu sou livre para fazer esse gesto. Não tem impedimento. Por isso que na antroposofia a gente fala que não existe mesmo motor. Como Aristóteles fala no seu livro De Anima, sobre a alma, de ânima, ele fala que quem mexe o corpo é a alma. Então, nesse sentido, não existe nervo motor. O nervo é só sensitivo. Tanto que o Stein fala, a humanidade só irá mudar quando se aceitar que não existe nervo motor. Porque o parâmetro mais importante da ciência, da medicina, é falar que existe nervo motor. Por que se falou isso? Porque em 1800 e pouco, alguém deu uma martelada aqui no joelho de alguém e descobriu que fazia isso. Então, imputou-se, gerou uma hipótese indutiva, mas existe nervo motor. Assim que foi feito. Então, a partir de uma hipótese qualquer, indutiva, gerou um conhecimento que baseia-se só nisso, indutivo. É nervo motor que mexe. Mas não é. Quem mexe é a alma. Eu quero mexer meu braço. Sim. Não tem um nervo aqui no meio. O nervo é só sensitivo. Para quê? Para saber onde eu estou mexendo. Ele me dá referência. E através da substância química, é outra palavra que eu já falei, substância
gente tem que aprender a etimologia das palavras. Sub é embaixo, instância de baixo. De quê? Da psique. Por isso que existe um capítulo da medicina, da psiquiatria, chamado psicossomática. A palavra está tudo que estou falando está aqui. Psicossoma, somática. Só que a gente não usa nada disso. A gente ficou tão ignorante que não sabe nem usar nada. A ciência chegou num grau tal que a gente não sabe nem usar o que ela tem de recurso. Por isso que o professor falou que a gente fica pendulando, ora aqui, ora ali, esse caráter indutivo, porque a gente não fecha com argumentação, nós não temos argumentações. Nós temos hipóteses indutivas, deve ser isso, deve ser aquilo, troca a hipótese, porque não tem raciocínio metodológico que vai juntando uma coisa com a outra, como Kant fala. Lá no livro dele fala, se a gente conseguir, como os matemáticos fazem, se a gente conseguir juntar um argumento junto com outros verdadeiros, a gente vai chegar à experiência de ordem superior. O que é isso? É como se fosse uma intuição que a gente capta o que acontece no mundo fenomenológico, nos arquétipos. Porque existe um mundo atrás. Esse mundo atrás nós não temos acesso, mas nós temos, através de uma metodologia dedutiva, conseguir ter esse acesso. Que o Goethe fala, pois é um caminho que foi abortado pela história, que é o caminho do kantianismo, a ciência dedutiva. Então, quando a gente tem um eu que perpassa tudo e chega aqui no atuar, quando vem para fora, se transforma na cultura. E aqui vige a liberdade. Quando eu faço o gesto é livre. Esse gesto livre que eu faço, essa liberdade que acontece, é um dos braços dessa trivibração do liberté. Vamos passar lá para o desenho. Quando eu atuo ali no antissocial, o que era egoisticamente falando, eu vou possuir algo para mim, eu dou para o mundo. Esse gesto é meu trabalho, é minha produção. Porque nós estamos falando de engenharia de produção. O que estou falando? Nós somos produtores morais. A gente agir com moralidade para o mundo. E essa moralidade é fazer coisa boa, bonita, que todos possam usufruir daquilo. Então, quando eu perpassa meu gestual, eu sou um bom produtor moral. Eu vou para o mundo com qualidades morais. Quando o eu perpassa esse lado do social, se transforma em democracia, na igualdade perante os outros. Porque o social, o que eu estou lidando? Com o mundo social, com o mundo lá fora. Tem outro autor também, alemão, chama-se Brünn, que ele fala, nesse meio aqui, deveria existir também a chamada justiça misericordiosa. Porque o parâmetro política e justiça são os mesmos. Porque esses dois geram igualdade perante a lei, ou as leis. Então, isso gera democracia. É a voz do povo. Então, esse caráter social é comum com os outros. Chama-se política e justiça. E a justiça, eu gosto desse autor, porque ele fala justiça misericordiosa. E quando a gente tem a atuação do eu sobre o lado asocial, que eu sou só para mim, eu vou para fora, se transforma em economia, que é a fraternidade. Essa fraternidade é trabalhar para os outros, produzir para os outros. Ninguém produz para si próprio. Quem produz para si próprio é egoísta. Sim. O padeiro que faz 1000 pães não faz para ele. Ele faz para a produção, para os outros que vão comer aquele pão. O dinheiro, o que é o dinheiro? O dinheiro é reflexo da venda que ele teve. O lucro, mesma coisa. Se ele sabe usar aquilo em prol de crescimento próprio, em prol dos outros, ele tem outra finalidade do dinheiro. E do dinheiro tem 3 finalidades: a de uso próprio, de empréstimo e de doação. Isso nós vamos abordar depois no final. Então, dando continuidade, esse símbolo aqui que está desenhado aqui, esse desenho, isso foi Stein que fez para representar a Revolução Francesa ou a Revolução Renana. A Revolução Renana é do Reno, do rio Reno, que passa ali,
era uma confederação do reino. Napoleão Bonaparte teve várias lutas, né? Ele foi um grande general, a gente sabe disso, mas um grande governante. Ele fez o decreto militar, decreto econômico, fez protocolos de boa geração de governança, mas ele estava lutando, e quando venceu a batalha de Austerlitz contra a Áustria e a Prússia, ele delegou 16 estados alemães como confederação do reino, chama-se Rheinbund em alemão. Bund é confederação, Rhein é do reino. E o neto dele seria coroado príncipe dessa região e iria trazer essas coisas que estou falando aqui. Então ele fez aquele desenho mostrando que a bolinha ali no meio seria a evolução ascendente que a humanidade desenvolveria a partir de então, se a gente tivesse esse reinado desse menino, desse príncipe. E esse príncipe foi Caspar Hauser von Baden. Não sei se vocês viram o filme Enigma de Caspar Hauser. Quem não viu, vale a pena ver. Porque tudo isso que estou falando é história. História abortada pelo mal. Sim. Então nós estamos vivendo e convivendo com o mal. Como o professor falou aqui, isso está se repetindo, nós estamos ruminando até hoje. E a gente não sabe como fomentar essas coisas. A gente está só engolindo. Isso está fazendo mal. E para a gente compreender, a gente tem que ver a história. O que aconteceu no passado, para que a gente possa reverter e conquistar novos patamares no futuro. Esse menino aqui, Caspar Hauser, ele era neto de Napoleão. Napoleão não tinha filho próprio, né? A filha dele, de Josefina, era chamada Stephanie. A Stephanie tinha René, Napoleão von René, e colocou essa mocinha para casar com o neto do Duque de Baden, Karl von Baden. E nasceu, essa família casou em Paris e foi para a região renana, na região do Reno. E nasceram 5 filhos. O primeiro morreu, o segundo nasceu, mas foi raptado na manjedoura, vai falar, raptado no parto. E foi trocado por filho de um jardineiro. E esse menino foi preso, 16 anos, preso. A gente não sabe onde que a gente fica carolado, a gente fica indócil. Imagina ficar preso 16 anos, desde o nascimento. Depois ele foi solto em Nuremberg. E solto, ignorante. E quem sabia disso? Porque quantos crimes monásticos, dinásticos, seja lá o que for, foram realizados, muito mais fácil. Dá um tiro, uma facada, seja o que for, e mataria esse menino, mas não prenderam 16 anos, para depois ser solto, para ser ignorante. Ele foi solto em Nuremberg, não sabia nem andar, porque sempre ficava de cócoras assim, com a perna esticada e com a blusa e amarrado por trás. Então, olha que crime cruel, que mente malévola para fazer isso, imputada contra uma criança. Mas ele representava o destino, o futuro da humanidade. Então, quem fez isso, fez de propósito. Ninguém vai perder 16 anos se não tem cacife para bancar isso. Foi gente poderosa. Então, pegue o filme Enigma de Caspar Hauser, né? Algumas pessoas já assistiram. Se não assistiram, olhem de novo, porque nós estamos falando desse menino. E a história foi abortada, porque nós não tivemos o principado de Caspar Hauser. Aquela bolinha ascendente que deveria subir, não subiu. Nós não tivemos isso. Porque quando a gente fala Revolução Francesa, não é a parte armamentista. Fala da revolução que o Caspar queria fazer. Ele seria uma vitrine para trazer novos conhecimentos. E esses novos conhecimentos têm a ver com a carta estética do Schiller, que já mostrei aqui, que eu escrevi esse livro. Esse livro fala das cartas estéticas. Então fala da história do Caspar para mim. E o desenho está aqui atrás, para mostrar que a gente tem que recuperar, resgatar essa história na nossa vida, porque nós vamos ser os protagonistas do futuro
E se a gente quer reconhecer nossa identidade futurista, nós temos que conhecer isso. Não adianta, o país do futuro, ficar esperando como bênção, acabou, não tem mais bênção. Nós temos que lutar, vamos à luta, vamos questionar. E questionar começa por pensar, como foi a história? Eu gosto de um autor holandês, que ele veio no Brasil, em São Paulo, eu assisti vários cursos dele, ex-boss. Então ele falava sobre pedagogia social. Ele falou, se você quiser dar um passo para o futuro, volte e faça uma retrospectiva do passado, para ver onde foi abortada a história, e pegue por ali. Então a gente tem que fazer essa retrospectiva histórica que nós estamos fazendo agora, para caminhar para o futuro. Então esse caso vale a pena conhecer, porque são os 3 parâmetros que a gente tem que reconquistar. A vida econômica, eu posso falar de socialismo, mas socialismo sozinho é patológico perante o organismo social. Os 3 têm que andar juntos, mas é um trabalho social. Social o que é? Para os outros. Socialismo que é para o seu próprio bolso, para a corrupção, isso não é socialismo, isso é corrupção, isso é ganância, isso é ignorância. Mas socialismo tem a ver com a fraternidade. Fraternidade é trabalhar para o outro, para o social. Isso chama-se vida econômica, que a gente trabalha com os outros. A vida política, jurídica, é democracia e justiça misericordiosa, como já falei. A vida cultural tem a ver com a liberdade. Só que essa vida cultural não existe ainda, porque ela entrou nas outras duas e se excluiu ali e fala por essas outras duas. E quem fala hoje representa a vida da liberdade, a cultura, que é a ciência. Só que a ciência é acéfala, a ciência é intuitiva, a ciência, o que está? É tecnológica. Só sabe da tecnologia, apertar parafuso. Nós estamos questionando. Então, eu tenho que conquistar essa vida cultural, conquistar essa liberdade, mas tem que ser um órgão autônomo. Por isso que no Brasil nós estamos constituindo o Conselho Cultural do Brasil. E tem um projeto que eu estou apresentando, levando a minuta para Brasília, apresentando para dentro do Congresso Nacional, a gente conseguiu constituir um Conselho Cultural do Brasil. Tem minuto, já me apresentei, tem algumas pessoas que participam desse. Nós somos no WhatsApp e tem no YouTube também, tem esses argumentos que a gente quer trazer, essa vida cultural. E essa vida cultural, nós temos que entender isso que eu estou falando aqui. E nós temos que fazer isso, nós, Brasil, temos que fazer isso. Isso é o futuro. Então esse conselho é o resgate da vida cultural que não existe no momento atual. Dando sequência ao que foi falado antes, praticamente essa decadência ou mal entrou na história, um dos fatores foi isso. Bretton Woods, 1944-45, aconteceu nos Estados Unidos uma reunião entre os vencedores, os países vencedores, e tiveram 2 planos em pauta. Tem um plano White, que é o FMI, todo mundo conhece, que é o International Monetary Fund, e o plano Keynes, que é o International Trade Union, ou Câmara de Compensação Internacional. Então esses 2 planos ficaram em batalha, em trave, e batalhas, em Bretton Woods. E o Santiago Fernandes, foi nosso representante brasileiro, ele relata nos seus livros que o norte-americano, com a petulância dele, falou assim no meio da reunião: vocês britânicos, vocês sempre foram os colonizadores do mundo, agora chegou a nossa vez. Nós vamos implantar, nós, vencedores norte-americanos, implantar o plano White norte-americano, que tudo se baseia no padrão ouro naquela época. Em 1970 entrou o padrão dólar. Então quem foi essa arrogância norte-americana que puxou tudo para o lado dele, porque o inglês, para os norte-americanos, foram sempre os mercantilistas do passado. E o Keynes estava trazendo propostas fantásticas. Eu estava estudando sobre isso, e não só estudar, mas eu gosto de escrever. E escrevendo alguns artigos, um desses artigos foi bater lá no Christopher Budd, que é um editor lá da Inglaterra, que ele é um economista que faz a revisão das obras econômicas do Rudolf Steiner. E lá da Inglaterra mandou um e-mail para mim: quero te conhecer. Eu falei: puxa,
Alguém da Inglaterra querendo me conhecer? Coitados de mim, que estou lá no interior do Brasil, alguém querendo me conhecer. Você está falando de Keynes? De onde você ouviu falar? Quem que trouxe isso para você? Então ele foi para São Paulo dar um curso, e nesse curso ele foi para Juiz de Fora, pegou um aviãozinho pequenininho, foi lá para Juiz de Fora, batemos papo a noite inteira. Era isso. Então, o alemão para mim ficou mais fácil bater papo. Em alemão a gente ficou a noite inteira batendo papo, conversando, porque não tinha tempo. E aproveitando a vida dele, falei, vou levá-lo na Universidade de Economia, na Faculdade de Economia. Você fala para os professores, esse é o assunto para os economistas. Então ele deu uma aula para os professores, alunos de economia, e foi algo fantástico. No final ninguém queria deixá-lo voltar para São Paulo, porque é tão fascinante. Então esse Christopher Butler, que eu tive contato com ele, que é também favorável a Keynes. E Keynes está aqui. O que Keynes propunha? É interessante saber o que ele propunha, porque tem muito a ver com nossos interesses. E por que o plano Keynes hoje é execrado no mundo economês? Porque fala Keynes, todo mundo fala, isso não presta, não serve nada. Mas ele é fantástico, porque os planos dele era algo para uma civilização, uma sociedade humana. A sociedade hoje não é humana. Era para produzir para os outros. Um quinto da nossa vida, ou um quarto da nossa vida, é para produzir juros, para pagar dinheiro para os outros. E o que ele tinha de proposta é algo fantástico, que a gente tem que recuperar isso, mas dentro de uma cultura que seja humanizada. E se a gente quer humanizar o mundo, a gente tem que começar por quem falou as coisas. E quem falou um desses assuntos foi Keynes, que eu vou ler aqui. O Keynes falava, eu criava uma espécie de banco internacional sui generis para as transações de comércio em pós-guerra, a fim de realizar o equilíbrio automático do balanço de pagamentos das ações participantes. Essa Câmara, o Banco Mundial, hoje chama-se BIS, o BIS fica na Suíça. Essa Câmara Mundial podia dispensar seus membros de qualquer depósito de ouro, dólar ou outra moeda. Ao contrário, ela criava uma nova moeda internacional de natureza escritural, denominada Bancor, a ser creditada como doação das contas dos bancos centrais dos países participantes em cotas diferentes, mutantes, segundo o volume de comércio exterior de cada um. O mais fantástico está aqui que ele fala. A maior originalidade do plano estava, entretanto, na sugestão de se aplicar um tributo sobre os países credores e devedores, segundo que um dos primeiros seria uma espécie de juro negativo. Quem já ouviu falar de juro negativo? Nunca. Juro negativo? O que é isso? A gente só sabe o juro positivo, só pagar. Mas isso é a ideia original dele, no pós-guerra. Olha só que originalidade. Por que não venceu? Porque o mundo não quer isso, o mundo quer ganância, um atropelar o outro, um matar o outro, roubar o outro. Então esse juro negativo, a fim de compeli-los a utilizar seus bancos na compra de produtos das nações devedoras. Olha só, os países ricos ganhariam como doação seus bancos. Esses bancos dependiam de comprar dos países devedores, dos mais pobres, para ganhar mais crédito e para ajudar os devedores. É o contrário do que se faz hoje. O FMI quer emprestar. O FMI não interessa o montante que o país está devendo, interessa o juro, a montagem de juros sobre juros. Isso interessa ao FMI, não o montante no final. E esse plano era totalmente inédito. Ele colocava na mão dos mais em condições, compeli-los a comprar coisas ou mercadorias dos países pobres para transformar em juro negativo, tornando assim compulsória a participação dos credores no ajuste do equilíbrio. Então isso é o plano Keynes, e que a gente não reconhece hoje, porque nós não vivemos no mundo humanizado, nós vivemos no mundo selvagem.
E quando algumas pessoas querem coisa bonitinha, não tem mais bonitinha. Nós temos que conquistar isso. Essa conquista começa aqui nos bancos escolares, a gente começar a questionar que profissão que estou fazendo, para quem estou lidando, perguntar à sociedade, o que eu estou fazendo? Eu posso te ajudar? Eu posso contribuir? Então, esse é o caminho novo. E o que nós queremos fazer aqui no país? Trazer propostas novas. Então, isso que o professor Nilson me convidou justamente para não falar de profissão X, Y. Nós temos, por cima das nossas cabeças, nós temos que encontrar primeiro nossa identidade. E nossa identidade é essa, é futurista. E para ser futurista, não é dar um passo para frente, um caminho indutivo. Aí nós não vamos fazer nada, nós vamos cair no buraco. Porque a mente indutiva, ela só sabe daquele pedacinho, daquele jogo, ela não sabe o conjunto, ela não é dedutiva. E nesse sentido, esse Conselho Cultural do país, do Brasil, um dos departamentos seria ter um banco social, para justamente, dentro daquelas três características do dinheiro, de compra, de empréstimo, de doação, fazer as duas coisas necessárias. Quais são? De empréstimo e de doação. Doação para quem? Para entidades filantrópicas, cultura, arte, ciência, educação, pedagogia. E nós temos isso no governo. O banco não é patrimônio do governo. O governo não lida com banco nem com meios de produção. Isso é algo anômalo, é patológico para o organismo social. O governo tem que gerir estradas, gerir condições. Governo e justiça, igualdade perante as leis. Isso é governo. O lado de cultura é ajudar ao produtor moralmente para sua condição de fazer coisas. Então, o dinheiro de empréstimo. Mas quem que deve gerir isso? É o centro cultural. Por isso que a minha proposta final é tirar o BNDES, que sofreu corrupção durante muitos anos, que a gente sabe disso, não preciso falar aqui. O BNDES é um banco social, mas não pode ser atrelado ao governo. Banco, dinheiro tem que ser ligado à vida cultural, porque são pessoas de gabarito, com elevada condição moral, que possa definir quem que tem condição de receber e que aquele dinheiro na volta pode ser reinvestido na empresa ou não para outras necessidades. Mas nunca o governo ser gerenciador de bens de produção nem de dinheiro. Então isso faz parte de lidar com o centro cultural. Isso foi a proposta que nós tivemos, nós estamos discutindo isso no meio interno, ver como que é possível e levar isso para instâncias superiores, mas convidar a todos vocês nesse sentido para começarem a questionar as autoridades aqui presentes na Câmara, os professores, etc., começar a colocar a mente dedutiva para funcionar. O que funcionam esses três poderes? Quem são? Como que eles deveriam ser gerenciados? Onde que eu atuo aqui? São órgãos autônomos. Essa autonomia tem que conversar entre eles. Não é algo estanque. Então, primeiro nós temos que ter ideia que nós precisamos reconquistar esses três pontos. Por que nós temos que ver com o futuro? Só para terminar, para não alongar demais, mas esses três pontos têm a ver que o Brasil é privilegiado e nós temos a história a nosso favor, porque os templário é um movimento religioso da Idade Média, de 1100 até 1300, quando foi abortado, foi destruído, né, pelo Filipe o Belo, rei de França, mas em Portugal trocou pela Ordem de Cristo e veio para o Brasil nas suas três caravelas, dentro daquela cruz de Malta, e Pedro Alves Cabral era um templário. Então o que o templário fez? Apesar de ser um movimento religioso, ele fez a banca. O que é um banco? Quem que criou o banco? Foram os templários, que era uma banca na praça das cidades medievais, e ali fazia as transações, os banqueiros faziam as trocas de dinheiro, faziam dentro de câmbio. Se eu queria fazer uma peregrinação até Compostela, eu pegava uma nota e lá mais para frente eu podia reaver o dinheiro. Então quem inventou isso foram os templários.
Então, essa ordem veio para o Brasil. Veio para o Brasil, trazido pelos bons ventos, insuflando aquelas naus, aquela cruz de Malta. E a primeira coisa que se fez no Brasil, plantou uma cruz como o Brasil aqui, que nós temos desse lado. Então, tem um pulso templário por trás que tem a ver com esse aspecto da vida cultural que precisamos levar em frente. Então, o Brasil, no fundo, é o país do futuro, mas o país do futuro da trimebração social, que são os três poderes que eu estou falando, as três esferas que a Revolução Francesa não levou em frente. O Caspar Hauser foi abortado e depois assassinado, foi morto a facada. A história, cada vez mais, nós estamos mostrando isso, nós estamos sendo vilipendiados pelo mal e nós não estamos fazendo nada. Então nós temos que conquistar isso aqui que é o futuro. Então o Brasil tem seu futuro pela frente, mas tem história por trás nos empurrando para que nós assumamos essa verdadeira patrimônio nosso que é futurista. Então isso eu queria terminar e agradecer e conclamar e chamar, como o professor chamou, para que façamos esse lado de começar a pensar, começar a estudar sobre isso e como aglutinar em cidades distintas, como que a gente pode fazer para reconquistar a nossa identidade e trazer esse caminho para o futuro. E com a Câmara presente, com os professores aqui presentes, com os alunos aqui presentes, a gente quer convidar para fazer isso. Então, pela primeira vez no país, nós estamos fazendo esse lado aqui. Então, eu quero agradecer, porque tudo começou aqui em São Bento do Sul. Então, uma cidade que tem muito a ver, porque isso vai frutificar. Guarde isso. Isso vai frutificar. Muito obrigado, professor. Nós temos um espaço agora, pessoal. Quem quiser fazer uma pergunta, eu acho que tem aqui, ó. Fique à vontade. Professor, boa noite. Agradecemos muito a sua presença, a sua rica contribuição, nos deixa inspirados e motivados. Na verdade, até para o senhor nos auxiliar com essa sua perspectiva riquíssima da fenomenologia de Goethe, nós temos ali, por um lado, The Economist, colocando uma reportagem sobre o sangramento da nossa Amazônia, por outro lado, o nosso governo dizendo que há alguns equívocos, inclusive, sobre dados do INPE. E aí, Goethe, na sua fenomenologia pautada nos fenômenos lá da natureza, ele nos pode auxiliar a partir da perspectiva fundamentada. Bom, o que nós temos como polaridade hoje é reflexo da Revolução Francesa, como nós não tivemos a Revolução Renana, do Caspar Hauser. Na Assembleia Constituinte da Revolução Francesa, dois grupos se postaram naquela sala, naquele salão, uns à direita, são os monarquistas, Droite, e à esquerda, que ficaram os republicanos. Então, a partir de então, vieram esses dois, direita e esquerda. Então, esses dois grupos estão digladiando até desde então, porque nós não tivemos a tri-vibração, nós tivemos a dualidade, a gente está brigando um com o outro. Ora entra um, ora entra outro, com ideias antagônicas, polares. Então, para o futuro, a gente não vai para nada se a gente ficar brigando um com o outro. Não vou dizer argumentação de X ou Y, Amazônia, não é o tópico aqui. O tópico aqui é olhar o futuro. Mas para olhar o futuro, como começou? Sim. Então, esse lado de direita e esquerda é reflexo da Assembleia Constituinte. Mas por que tem da Assembleia Constituinte da Revolução Francesa? Porque nós não tivemos Caspar Hauser. Ele foi raptado. O mal entrou. Agora, eu vou ficar brigando, voltando atrás, indutivamente, aí não estou dando passo nenhum. Só vou dar um passo mesmo quando entender que são três. Eu falei da história, eu falei dos templários, falei do Caspar, falei do Keynes. Alguém vem da Inglaterra saber conversar comigo? O que tem de grande sobre isso? Eu achei fantástico, porque ninguém fala sobre isso. Então nós temos que começar a falar, estudar
entender. Mas para quê? É para o futuro que nós estamos falando. E hoje, na conversa da casa do professor Wilson, veio essa ideia que o Mr. Edmonds falou: vocês, brasileiros, depois me veio, vocês são o futuro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos para frente. Não temos nada a ver com essa briga atrás do passado europeu. Por isso que nós não temos identidade até hoje. Então, se a gente assumir a nossa identidade, o que é? É reconquistar isso. E esse impulso templário veio para o Brasil, trazido pelos ventos das caravelas, da Cruz de Malta. A minha cidade, Juiz de Fora, por exemplo, eu estudei a geografia da cidade. Então, a geografia da cidade são três pontas. São 2 avenidas e uma rua. E são 3 praças em cada vértice. Então, é algo fantástico que isso, às vezes, em cada cidade foi plantado esse impulso templário, que a gente não abre os olhos. A minha cidade tem esses 3 pontos. A cidade começava com um triângulo, onde já se viu. A cidade geralmente começa com um círculo. Em Paris, você vai lá, você vai numa que é rotatória, o carro chega aqui, você vai ali e você vai para outro lugar. Mas começar com um círculo, um triângulo, é esquisito. E cada vértice é uma praça. Então tem algo por trás. Então a gente olhar os arquétipos, o que eles estavam mostrando? Não olhar a evidência. A evidência é fácil. Na medicina a gente fala, tem um bicho, mata. Mas ele pergunta onde, por quê, como que foi para lá. Então isso que nós vamos fazer, questionar. O senhor colocação que concordo com que o Brasil não tem identidade. Isso é uma verdade. A segunda que você colocou que, como a personalidade brasileira tem destaque no cenário internacional, normalmente é abafada, ou alguém que é muito mais a grande maioria. Também é verdade. A minha pergunta, resumidamente, isso não tem a ver com esse nosso país que tem ou seja, muitas etnias que ainda não criou a identidade brasileira, mas sim, não é da etnia, se eu puder deixar aquele cidadão por ali, é melhor do que ele subir a montanha ou subir no palco e falar. A minha pergunta é se esse grande número de etnias não tem isso país. Obrigado. Então, pergunta. Ele questiona as etnias, será que o Brasil não tem isso, né, por causa dessa mistura? Mas graças a essa mistura, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eu li sobre a história dos índios, é algo fantástico. Então os índios falaram, aqui, vendo aquelas caravelas, né, aqui vai ser constituída uma raça dourada. Olha o que os índios falavam para os portugueses, aqui vai se constituir uma raça dourada. Quer dizer, algo novo, futurista. Então, nós não temos pruridos, se tem fulano X, Y, nós não estamos nem aí. Sim. Então, eu viajo nos outros países, eu vejo esse radicalismo, mas nós acolhemos. Quando vem estrangeiro aqui, nós acolhemos. Se ele não sabe falar língua, a gente fala com sinais para ele. Então, esse é o bonito, que é o lado social, que é aquele meio que a gente precisa. Quando a gente comunga com o outro, comunga com sentimento. A gente não comunga com a cabeça, nem com aqui. A gente comunga com sentimento. Então, esse é o futuro. Que nós temos algum projeto novo, que são pessoas simples. Porque o intelectual, como o Mr. Edson falou, nós somos o passado. Passado, ele vai ficar arrogante, ele vai querer abrir mão daquela conquista. Quem conquistou um patamar de crédito, de condição financeira, ele não abre mão. Não abre mão, a gente sabe. E quando a gente começa de baixo, a gente começa a visualizar as coisas. Quem foi abençoado com o berço de ouro, ele não vê isso que nós estamos falando. Então, por que está nascendo no Brasil? No Brasil está nascendo algo novo. Talvez muitos não estejam entendendo o que eu estou falando. Mas vamos começar a parar e pensar que esse futuro nós vamos levar para frente. Vai começar agora, vai começar aqui. Tudo já foi feito. Tudo foi feito, a história já está mostrando, não foi mais nada.
Só estou pegando a história, só estudei. Eu só peguei a minha veia, fiz os links dedutivos. Eu só barrei um assunto no outro, não estou fazendo nada. Então, isso que a gente tem que fazer. E aproveitar a simplicidade das pessoas, que com essas pessoas que a gente vai conseguir pleno êxito. Eu tenho uma sentença que eu gosto muito, que o Senhor fez um convite para um banquete e convidou a classe mais abastada da polis, da cidade. Mas quem queria para o banquete? Ninguém. Então ele convidou as pessoas da sarjeta para ver. Então, nós somos da sarjeta. Ninguém aqui é bambambam de nada, não. Nós somos da sarjeta. Mais alguma questão? Por gentileza. O nosso questionamento, eu sou professora da educação infantil e dos anos iniciais. E dentro dessa perspectiva que o senhor coloca, como é que nós, profissionais da educação, dos pequenos, né? Aqui todos passaram pelos anos iniciais, o ensino fundamental, médio, enfim. E nós construímos muito dessa identidade das crianças nos bancos escolares. E nos nossos arquétipos, muitas vezes, como disse o professor Nilson Modro, mesmo de forma não intencional, desenvolvemos esse espírito de vira-lata. Num país tão rico como este que nós vivemos. O que o senhor nos diz de que forma nós, professores da educação básica, podemos contribuir para fazer diferença? Obrigada. Eu fiz as perguntas mais. Estou sendo crucificado aqui. Parece que é simples, mas não é, não. Eu sei. Mas só um parênteses primeiro, completando o que o senhor falou aquela hora, eu gosto da história, eu me vinculo com a história. Eu acho que eu sou um cidadão do mundo e da história. Então, olhando as civilizações desde a Índia, eu observei que faz um grande ciclo. Assim, e esse ciclo começa com a Índia, 10.000 anos antes disso, na Pérsia, assim, depois sobe, vai para o Egito, Caldaque, Babilônica, cresce Roma, fase europeia e vai para onde? Eu desenho esse ciclo fazendo isso. Vai chegar, quando chega em Portugal, quem são nossos pais? São os portugueses. E o que aconteceu em Portugal? Eu falo Península Ibérica, porque Portugal começou em 1100, com Dom Diniz. Ele foi esperto, o português não é português, como a gente faz piada dele, não. Ele, Dom Diniz, casou a filha dele com um dos filhos com Aragão e Castela. E ali fez um condado, Portugal, aqui Barcelona, aquela cidade, todos querem independência, mas quem conseguiu independência foi Portugal, em 1100. Então, Portugal é um condado da Península Ibérica, porque até hoje eles ficam brigando ali, que querem separações, né? E Portugal conseguiu, esperto. Por quê? Tinha impulso diferente. Esse impulso tem a ver com esse lado templário, esse lado cristão, pode falar assim. E que trouxe para onde? Brasil. Se você for olhar aqui a América do Sul, aqui é um espelho da Península Ibérica. Península Ibérica, olha aqui está os países de língua espanhola, aqui está Portugal. Aqui é o contrário, aqui tem América espanhola, né? E aqui Brasil, como se fosse um espelho. Nós somos um espelho nesse final da Europa. Em termos de filologia, eu gosto muito das línguas, a filologia foi acompanhando o alemão, o francês, o espanhol e o português. O português, afinal, tinha no latim. O latim termina com o português. Nós, brasileiros, entendemos o espanhol. O espanhol não entende a gente. Por quê? Nós somos final de linha da língua. Então, há uma transposição que não termina na Península Ibérica.
esse impulso se transporta para cá. E para onde? Brasil. Então, um grande impulso futurista que hoje nós estamos vivendo sob a égide da Europa. Grandes músicos, Haydn, nós vimos aqui, Mozart, Beethoven, que a gente tem, grandes cientistas europeus, mas ficou nisso, 1700, 1800, e parou. Então, o futuro puxa para cá. Para onde? Eu acredito, Brasil. Não é ser brasileiro, puxar sardinha para o nosso prato, mas a gente tem que ter uma identidade. Essa identidade é levantar uma bandeira, que essa bandeira é universal, uma nova raça dourada, que a gente vai trazer um pulso cosmopolita. O que é cosmopolita? Polis, cosmo, habitante do cosmo, habitante do mundo. A gente vai para um lugar, a gente é um ser humano. E como a educação, a pedagogia faz parte primordial, porque hoje o ensino, eu lembro que quando eu sou criança, minhas crianças são duas, hoje são grandes, hoje são um maior do que eu. Então, na época, ele estava dirigindo e ele falava, meu filho, a professora falou que o mundo surgiu o Big Bang e saiu substância. Eu falei, peraí, não foi assim não. Aí foi mostrar o lado aristotélico, tanto que minha esposa proibiu. Você não vai mais falar sobre Aristóteles para os nossos filhos. Você está dentro do pano, eles vão te dar nota boa. Então, eu tive que me calar para não falar, porque minha filha foi para o psicólogo, porque ela pensava que eu gostava mais de Platão e Aristóteles do que dela. Foi para o psicólogo. Eu fui culpado. Então, a gente tem que resgatar o lado humano, porque hoje a pedagogia não está sendo humana. Ela é reflexo das condutas ideológicas dos governos. Você vai na Rússia, é um padrão. Você vai na China, no Corinthians, as versões do padrão. A pedagogia tem que ser independente de ideologia, de governo. Os professores, livremente constituídos, devem chegar o que é bom para os alunos. E isso é o centro cultural que vai ajudar. Por isso que tem que ter parâmetros. E parâmetros, onde que uma professora sozinha vai se apoiar? Não, eu vou recorrer ao centro cultural. E o centro cultural vai ser como um membro do organismo social, vai dar pleito para que essa professora possa dialogar entre as esferas da economia, do Estado e dela. Porque ela, a pedagogia, representa também o conselho. Ela faz parte do departamento. Dentro desse conselho cultural, tudo que é cultura, tudo que é ciência, tudo que é educação, tudo que é arte, deve fazer parte. Sim, então, sobe exponencialmente um degrau nunca imaginado. Tudo que eu estou falando aqui, tudo é novo, eu não sei de tudo. Eu estou só mostrando que a gente tem que reunir, discutir e criar. Nós não podemos ficar com essa mesmice de ficar repetindo o europeu, de repetir o norte-americano. Nós temos um caminho futuro, e o futuro tem que ser novo. A pergunta da senhora é vital, porque tudo começa na educação. Mas como que eu posso dar uma educação boa, humanista, se eu vou falar que a química, que o mesmo motor que mexe o perto, eu tenho que resgatar Aristóteles, tenho que resgatar Platão, esses filósofos antigos tinham falado tudo isso. Não estou criando nada. Só que 2000 anos a gente ficou cego. Burro. O que a gente sabe hoje é apertar parafuso. Só isso. Olha que pobreza que nós conquistamos. Aí o Bacon é responsável por isso, Francis Bacon de Berulano, 1600. Eu falava, não importa o que a minha laboratório fala, mas importa porque eu tenho aqueles parâmetros que eu posso dominar. E não importa mais o pensar, o questionar. Eu tenho que só basear naqueles protocolos. Isso é ciência. Eu... Uma das coisas que eu mais gosto, assim, claro, eu estou estudando engenharia, mas um dos ramos, se eu não fizesse engenharia, seria psicologia. Eu adoro muito conversar sobre inteligência social. E a gente sabe que até mesmo na nossa cidade eu posso citar exemplos que houve bastante analfabetismo emocional. Quando o ser humano está cada vez mais ganancioso ou se irrita com muita facilidade,
isso destrói nações, destrói cidades, onde em vez de existir um investimento maior nas faculdades, que nem uma dessas que nós estamos convivendo, os nossos governos investem mais em policiamento. Saiu dali, então vamos botar na cadeia. É muito investimento no poder jurídico, principalmente dos nossos governantes, principalmente do nosso Estado. As indústrias hoje em dia investem muito mais, cada vez mais produtividade e mais para atender a questão do consumismo, onde nós estamos cada vez mais vivendo através de um mundo muito mais virtual do que pessoal. Como é que a gente faz para conseguir reverter, para que a gente possa ter mais cultura e menos ganância, menos um mundo não tão dinheirista, um mundo com maior igualdade social? Como é que a gente faz para fazer com que os nossos governantes retornem mais? Porque até agora eles só sugam, mas não investem no povo, na população, nas cidades. Como é que a gente faz para ter uma sociedade mais justa para nós, no seu ponto de vista? Então, primeiro, vai ser meu ponto de vista. Eu vou usar o ponto de vista do Schiller, Friedrich von Schiller. Schiller, nas cartas estéticas dele, sobre muito importante, ele falava assim: a gente deve deixar que o Estado resolva isso? Eu falo, leve o engano. O Estado é o causador disso. O Estado, ele coloca só uma venda, só vê aquilo ali. Então, o Estado é causador disso tudo. Por quê? Ele desconhece essa trimebração. Então, quando a gente colocar a vida cultural presente no mundo, vai ver esse diálogo entre três poderes. Porque, por enquanto, só tem dois, que é o Estado, justiça e economia. Cadê o homem? Cadê o ser humano? Onde está visando, como a professora falou? Não existe. Chega um Estado que coloca a educação tem que ser desse jeito. Então, cala a boca. E cala a boca. Junto, quietinho. Assim que é. Se a gente tivesse aqui outro regime, seja o que for, não importa, seria mudar. Não, você vai fazer outro regime porque eu estou mandando. Eu sou um Estado autoritário. Mas como entre três, você já joga. Isso é um diálogo entre três poderes. E não sou eu que estou falando, é a história que está mostrando, e a gente não fez até hoje isso. Então já chegou o tempo de a gente assumir. Vamos acordar. Se a gente vai conseguir ou não, brinque. Eu acho que a gente não vai conseguir quase nada, ou nada. Mas pelo menos, espiritualmente, eu estou levantando a bandeira, eu estou sendo questionador. Eu não vou aceitar aquilo que me dê de presente ou de bênção. Eu estou pedindo bênção. Eu estou questionando. E questionando, a gente tem que colocar o pensamento e ação. Eu fiz uma minuta, um projeto, um pré-projeto para ser apresentado na Câmara, no Senado. Sim. Eu vou conseguir isso? Acho que nada. Minha esposa Vila deu nada. Coitado. Transformar o BNDES em banco social para nós aqui, isso, nossa, é o supra-sumo se a gente conseguir. Porque a vida social, a vida cultural, ela que tem que ter o dinheiro. Ela, porque a ideia que tem, os diretores desse conselho, eles não vão receber verba, vão receber mensalidade, chama? Como? Salário. Não, são pessoas depois de uma certa idade, eu posso doar minha vida para aquilo ali. Eu não preciso, eu tenho condição financeira, eu não preciso ganhar mais. Mas que alguns funcionários possam ser para aquela área, possam atuar. Mas eu, como diretor, não preciso ganhar sobre aquilo ali, eu estou doando meu papel. Sim. Então, nós vamos chegar em outro patamar. Futurista é bem futuro, mas se a gente não almejar daqui para frente, a gente não vai chegar. Mas isso que está falando não é o Estado. Do Estado não se pode esperar nada. Nada. Sim. Nós temos que criar uma instituição, um centro cultural, esse centro cultural que vai pensar sobre essas coisas. E como é tudo é novo, primeira vez que estou falando isso aqui agora. Claro que a minha vez escrever livros sobre isso, escrever livro é uma coisa. Agora, colocar em pauta, conversa, dialogar, o professor Wilson me colocou numa fria aqui. Professor Wilson, por favor, não faça isso.
Mas adorei, porque eu vim aqui, adorei a minha cidade falando disso, e as pessoas aqui, porque a gente tem que aproveitar as pessoas que têm coração, não estamos precisando de pessoas que têm cabeça. O intelectual, a gente não precisa dessas pessoas. O intelectual está se completando das benesses do governo, seja o que for, não importa. Mas se a gente colocar pessoas que têm sentimento, que têm coragem de dar um passo para o futuro, isso que nós estamos precisando. Então nós temos que criar, Nós podemos pleitear, nós estamos criando novo poder. Como criar um Estado melhor? Como criar um sistema melhor? Não é criar um Estado, não estamos falando de Estado, nós estamos falando de criar um sistema. Mas não é criar Estado, a gente tem que criar um novo mundo de organismo social que não existe. A gente precisa ganhar força para criar um novo mundo, que é o Centro Cultural. Essa é a proposta. E criando o Centro Cultural, nós vamos ter pessoas de ilibada condição moral, espiritual, pode-se dizer assim, que veem a sociedade de um outro modo, de ver mais humanista. A gente quer dizer o que é humanismo. O que está faltando é isso. Mas não é um Estado, nem a economia. A gente tem que entender como funciona o organismo social. Por isso que eu mostrei como funciona o organismo humano, que tem a ver com o Platão fala, há na alma e na polis o mesmo número e a mesma quantidade. Platão, na República dele. Então falta esse terceiro poder, que é isso que nós estamos pleiteando aqui, que nós estamos propondo. Joia. Deu para entender? Boa noite, né? Eu só tenho uma dúvida, eu não tenho certeza, o professor vai saber me esclarecer melhor, mas a correlação dos bitcoins com essa interação de banco internacional tem alguma coisa a ver? Isso que eu queria. O médico falando de bitcoins, fala só. É loucura. Mas eu escrevi um artigo sobre bitcoins. Eu adoro esse lado. Então, eu não tenho aqui dor de cabeça. Mas quando tem aquele, porque lá não tem um gerente. E por não ter um gerente, porque o banco, qual a finalidade do banco? O banco, ele revitaliza o dinheiro. Quando o dinheiro estiver guardado, perde valor. O Stalin fala, a circulação, vamos imaginar, a circulação do sangue, o sangue está circulando na periferia, está sozinho. Quando ele vai subindo, ele vai perdendo velocidade. Para que tem que ter coração aqui? Para bombear. Então, o banco representa o coração humano. Então, precisa de ter uma identidade para que faça essa função nobre. E quando tem bitcoins, porque tem cada daquelas pessoas, criptomoeda, você tem ali um patamar que você pode ter até 50%. 51% você pode ser todo, pode funcionar como hacker. E o hacker, tanto que em 1900 e pouco, que roubou 18 milhões de dólares, porque foi um hacker, naquela época dominou 70%. Então, quando não tem dono, vira uma anarquia. Então, isso sou contra o bitcoins, nesse sentido. Porque tem que ter um gerente. Esse gerente tem que ter gente. Quando coloca a máquina para funcionar por ela própria, porque cada ponto de bitcoins é uma máquina. Você tem ali, você controla tudo, você faz parte. Então, isso é anacrônico, é patológico. Tudo que é patológico é doentio. Isso traz doença para o organismo social. Então, o banco representa, deve ser banco social. Nada impede do banco particular. Quem quiser investir lá, tudo bem. Mas o banco, a função dele, primordial, dos templários, é um banco social. Isso que a gente tem que bater nessa pedra. Por isso que eu falei que o BNDES deveria ser passado para o Centro Cultural. E bitcoins, nesse patamar que eu estudei, é errado, é patológico. Deu para...
O médico se ficou bem. Eu escrevi um artigo sobre isso, adorei. Eu não sei se eu já mandei um artigo, só não mandaram, eu mando para o professor aqui. Porque escrever é mais fácil. Falar, o professor que me colocou aqui uma fria. Sobre a questão sobre as pessoas serem mais humanistas, do seu ponto de vista, com a sociedade que está vendo muitos problemas e uma guerra urbana, o senhor acha que no futuro isso pode ser resolvido? Do seu ponto de vista, se encaminha para isso? A questão da terra, a gente tem devido à ganância. Quando a gente quer, por exemplo, o mercado gerenciado pela associação econômica, o que é associação econômica? Produtor, comerciante e consumidor. Isso chama-se associação econômica. Hoje é a competição de você colocar o preço talvez mais barato para vender mais rápido, e a competição aí também é um dos fatores de gerar a guerra, isso da economia. Então, a economia deveria ser gerenciada pelas associações econômicas, que são esses três patamares, que três pessoas interessadas no mercado, no produto: produtor, comerciante, consumidor. Então, os três sentados, discutindo, eles que têm que resolver a questão. A vida jurídica política, ela está perdida também porque vem forças estranhas que ficam doutrinando e degladiando entre a polaridade vigente hoje, que nascida, já falei, da Revolução Francesa, a direita e a esquerda. Então, essa direita e esquerda está degladiando até hoje, vai continuar. Na Europa, está cada vez mais. Então, estou passando um país que era um regime tal, estou passando para outro. Então, isso todo mundo está vendo. Mas por que está vendo? Porque desconhece o terceiro poder. E que a gente está tentando fazer aqui no Brasil, porque o país, o brasileiro, tem uma alma diferente. Lá fora, qualquer coisa é guerra, briga. Eu já morei na Alemanha e na Suíça, eu já presenciei certas coisas lá. Então, aqui no Brasil, o brasileiro fala acomodado. Não é que seja acomodado, o brasileiro está esperando uma outra coisa, mas não sabe o que é. Mas vai esperar tanto, vai apodrecer e vai cair no chão. Né? Então, a gente tem que amadurecer, pensar direito o que nós estamos fazendo, porque a história passa. As civilizações passam. Se a gente não acordar, nós vamos ser pisoteados pela história. Então, a história está mostrando, eu já mostrei aqui vários parâmetros, que a história está ventando para a gente. E o que a gente está fazendo? Nada, até então. Então, as guerras surgem, claro que tem outras influências. Se for pensar em Caspar, lá em 1830, o Leopoldo, que foi eleito lá o rei da região, porque a mãe dele, que era esposa segunda, como que é? Esposa segunda do rei de Carlos von Baden, que colocou o filho dela. Provavelmente ela que foi a causadora da prisão de Caspar Hauser. Então, em 1830, ela colocou no trono o Leopoldo I. Em 1930, nazismo. Por causa de não termos tido o Caspar Hauser, vieram as outras revoluções. A própria atualidade, da gauche e do Rat, a esquerda-direita francesa, revolução stalinista, do bolchevique, nazismo e outras, islâmica. Então, todas essas guerras têm decorrência da falta de conhecimento, do conhecimento que nós somos humanos. Nós temos que comungar com os outros, não arrogância, ganância, de pisar um na cabeça do outro, de ser maior do que o outro. Ninguém é maior de nada. Se a gente fizer no seu quadrado, eu sou um especialista na área, outro na outra, outro na outra. A gente vai trabalhar, não é que vai mudar tudo. Não é que vai fazer o conselho cultural, vai mudar tudo. Mas vai dar condições de termos uma vida social, de termos uma pedagogia humanizada, de termos profissionais gabaritados, de termos respeito para aquele produtor.
Então, essa mudança, mudança de mentalidade, não é que vai mudar serviço. Se bem que o serviço daqui de 50 anos vai mudar muita coisa. E para isso, o que nós estamos preparando para isso? Nada. E por isso o alerta que nós estamos fazendo é justamente isso, acordar, porque essa mudança vai ficar em mãos de quem? Do Estado. Já falei no começo, da economia ou do centro cultural. O centro cultural que deveria prover essas mudanças, essa conscientização da humanização do homem. Esqueci de falar, humanização do homem. Porque nós não somos mais homens, somos quase animais. Então, as guerras surgem por causa disso. Então, nós temos que mudar. Deu para... Mais alguém? Queremos novamente agradecer ao doutor Antônio Marcos. Gostaríamos que o professor Otto fizesse a gentileza desse momento, entregar um presente aqui da casa, da universidade. Com grande carinho que recebemos o doutor aqui em São Bento do Sul. Muito obrigado novamente à presença de todos. Mais alguma palavra? Fique à vontade então. Quem quiser conversar particularmente também pós-palestra. A todos, obrigado pela presença mais uma vez, desejando um excelente semestre letivo e uma boa noite.